Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Quinta Estância. Título: Foá, o filho das hierarquias setenárias. Item número 1. Os 7 primordiais, os 7 primeiros alentos do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho do fogo, com os seus sagrados alentos de circulação giratória. De todas as estâncias, talvez seja esta a mais difícil de explicar. Seus termos somente são compreensíveis para quem esteja muito versado na fraseologia das alegorias orientais, intencionalmente obscura. Certamente que nos será feita a seguinte pergunta: creem os ocultistas em todos esses construtores, Lipika e filhos da luz, como entidades, ou não passam de simples imagens? Responderemos: embora concedendo que haja o emprego de certas imagens para exprimir os poderes personificados, temos que admitir a existência daquelas entidades, a não ser que neguemos a existência da humanidade espiritual dentro da humanidade física. Porque os exércitos dos filhos da luz, os filhos nascidos Karna na Terra, como o fez em Tsangkhapa. Observação 112. O primeiro e maior reformador tibetano que fundou a seita dos Gorros Amarelos, Gelugpas, nasceu no distrito de Amdo, no ano de 1355 de nossa era, e foi o avatar de Amitabha, nome celeste de Gautama Buda. Fim da observação 112. Continuação da narrativa. Como síntese dos 7 Dhyani Budas, Avalokiteshvara foi o primeiro Buda, o Logos, e Amitabha é o Deus interno de Gautama, que na China é chamado Amida Buda. Eles são, como muito bem diz o professor Rich Davis, as gloriosas contrapartidas no mundo místico, livres das condições depressivas desta vida material. De cada Buda terreno e mortal, os Manush Budas, que foram libertados e designados para governar a Terra durante esta ronda, são os Budas de contemplação, todos Anupadaka, sem pai, isto é, nascidos de si mesmo, da essência divina. O ensinamento exotérico de que cada Dhyani Buda possui a faculdade de criar de si mesmo um filho igualmente celeste, um Dhyani Bodhisattva, que após a morte de Manus Buda deve continuar a obra deste último, apoia-se no fato de que a mais elevada iniciação conferida por um representante do espírito de Buda, de quem dizem os orientalistas que foi o criador dos 5 Dhyani Budas, converte o candidato virtualmente em um Bodhisattva, graças ao poder do grande iniciador. Sendo Foá uma das mais importantes figuras, se não a mais, da cosmogonia esotérica, deve ser minuciosamente descrito. Assim como na cosmogonia grega arcaica, que difere muito da que veio depois, Eros é a terceira pessoa da trindade primitiva. Caos, Gaia
Eros, a qual corresponde à trindade cabalística Ain Suf, o todo sem limites, pois caos é o espaço. Observação. Nesta parte do trecho, a autora apresenta uma palavra com os símbolos das letras X, A, I, V, W. Segue a narrativa. Abrir por completo, estar vazio. Shekhna e o ancião dos dias, ou Espírito Santo, do mesmo modo, Foá, é uma coisa no universo ainda não manifestado e outra coisa no mundo fenomenal e cósmico. Neste último, ele é aquele poder oculto, elétrico e vital, que sob a vontade do Logos Criador, une e relaciona todas as formas, dando-lhes o primeiro impulso, que com o tempo se converte em lei. Mas, no universo não manifestado, Foá não é isso. Como Eros, não é o brilhante Cupido alado posterior, ou o amor. Foá ainda nada tem a ver com o cosmos, porque o cosmos não é nascido e os deuses dormem ainda no seio do Pai-Mãe. É uma ideia filosófica abstrata. Não produziu ainda nada por si mesmo. É simplesmente o poder criador potencial em virtude de cuja ação o número de todos os fenômenos futuros se divide, por assim dizer, para reintegrar-se em um ato místico suprassensível e emitir o raio criador. Quando o Filho Divino exsurge, Foá passa então a ser a força propulsora, o poder ativo, que é a causa de converter-se em 2 e em 3, no plano cósmico da manifestação. O tríplice se diferencia dos muitos e Foá se transforma na força que reúne os átomos elementais e faz com que se aglutinem e se combinem entre si. Vemos um eco destes antiquíssimos ensinamentos na mitologia grega primitiva. Erebus e Nux nascem de caos e, sob a ação de Eros, dão, por sua vez, nascimento a Ester e a Hemera, a luz da região superior e a da região inferior ou terrestre. As trevas engendram a luz. Compare-se isto com a vontade ou o desejo de criar de Brahma, nos Puranas, e na cosmogonia fenícia de Sanchoniathon, com a doutrina de que o desejo é o princípio da criação. Observação. Após a palavra desejo, a autora apresenta alguns símbolos que não têm tradução. Solicito que o ouvinte consulte o PDF que está disponível no nosso Telegram, caso queira pesquisar. Continuação da narrativa. Foá está intimamente associado com a vida una, um dos desconhecidos, a totalidade infinita, emana o manifestado ou a divindade mavantárica periódica. E esta é a mente universal que, separada da sua fonte origem, é o demiurgo ou logos criador dos cabalistas ocidentais e o Brahma de 4 fases da religião hindu. Em sua totalidade, e se o considerarmos do ponto de vista esotérico como o pensamento divino manifestado, ele representa os exércitos
dos mais elevados Dayan Kohans criadores. Simultaneamente, com a evolução da mente universal, a sabedoria oculta de Adi-Buddha, o Supremo e Eterno, se manifesta como Avalokiteshvara, ou Ishvara, manifestado, que é o Osíris dos egípcios, o Ahura Mazda dos zoroastrianos, o homem celeste dos filósofos herméticos, o Logo dos platônicos e o Atman dos vedantinos. Observação 113. S. Subbarao, ao que parece, o identifica como o Logos, dando-lhe este nome. Veja-se o seu artigo em Leituras sobre o Bhagavad Gita em O Teosofista, volume 9, e também em A Filosofia do Bhagavad Gita, terceira edição de Adyar, 1931. Continuação da narrativa. Pela ação da sabedoria manifestada, ou Mahat, representada por estes inumeráveis centros de energia espiritual no cosmos, o reflexo da mente universal, que é a ideação cósmica, e a força intelectual que acompanha esta ideação, se converte objetivamente no Foá do filósofo budista esotérico. Foá correndo ao longo dos 7 princípios do Akasha, atua sobre a substância manifestada, ou o elemento único, como dissemos anteriormente, e diferenciando-o em vários centros de energia, põe em movimento a lei da evolução cósmica, que, em obediência à ideação da mente universal, produz todos os diversos estados do ser no sistema solar manifestado. O sistema solar, trazido à existência por esses agentes, está constituído por 7 princípios, como tudo o que faz parte daqueles centros. Tal é o ensinamento do esoterismo transhimalaico. Cada filosofia, no entanto, tem o seu sistema de classificar ou dividir os aludidos princípios. Foá é, portanto, a personificação do poder elétrico vital, a unidade transcendente que enlaça todas as energias cósmicas, assim nos planos invisíveis como nos manifestados. Em sua ação se parece, numa imensa escala, a de uma força viva criada pela vontade naqueles fenômenos em que o aparentemente subjetivo atua sobre o aparentemente objetivo e o põe em movimento. Foá não é só o símbolo vivo, é o receptáculo daquela força, mas também os ocultistas o consideram como uma entidade que opera sobre as forças cósmicas, humanas e terrestres, e exerce sua influência em todos esses planos. No plano terrestre, a influência se faz sentir na força magnética e ativa, produzida pela vontade enérgica do magnetizador. No plano cósmico, está presente no poder construtor que, na formação das coisas, do sistema planetário ao pirilampo e à singela margarida, executa o plano que se acha na mente da natureza ou na mente do primeiro raio manifestado de todo o desconhecido. São a raiz mesma do homem espiritual. A menos que acreditemos no dogma antifilosófico da criação de uma alma especial para cada nascimento humano e que, desde Adão, surgem diariamente novas coleções de almas, não há como deixar de admitir o ensinamento oculto. É o que trataremos
de esclarecer em tempo e lugar convenientes. Vejamos agora qual pode ser o sentido oculto desta instância. Ensina a doutrina que para chegarem a deuses divinos e plenamente conscientes, as inteligências espirituais primárias, inclusive as mais elevadas, têm que passar pela fase humana. E a palavra humana não deve aqui aplicar-se tão somente à nossa humanidade terrestre, mas igualmente aos mortais que habitam todo e em qualquer mundo, ou seja, aquelas inteligências que alcançaram o necessário equilíbrio entre a matéria e o espírito, como nós agora, que já transpusemos o ponto médio da quarta raça raiz, da quarta ronda. Cada entidade deve conquistar por si mesma o direito de converter-se em um ser divino, à custa da própria experiência. Hegel, o grande pensador alemão, deve ter conhecido ou pressentido intuitivamente essa verdade, quando disse que o inconsciente fez evolucionar o universo com a esperança de adquirir clara consciência de si mesmo, ou, por outras palavras, de se tornar homem. Outro não é também o significado da expressão purânica, tantas vezes repetidas, de que Brahma é constantemente impelido pelo desejo de criar. Da mesma ordem de ideias é o sentido secreto da frase cabalística. O sopro torna-se pedra, a pedra converte-se em planta, a planta em animal, o animal em homem, o homem em espírito e o espírito em um Deus. Os filhos nascidos da mente, os rishis, os construtores, etc., foram todos homens, quaisquer que tenham sido suas formas e aspectos em outros mundos e nos Mavantaras precedentes. Sendo de caráter eminentemente místico este assunto, é muito difícil explicá-lo em todas as suas minúcias e consequências, pois nele se acha contido todo o mistério da criação evolutiva. Uma ou duas frases deste Sloka lembram de modo vívido expressões semelhantes da Cabala e da fraseologia do rei salmista. Observação 105. Registrado em Salmos 104, versículo 4. Continuação da narrativa. Uma e outra, referindo-se a Deus, fazem do vento o seu mensageiro e de seus ministros um fogo abrasador. Mas, na doutrina secreta, isso tem um sentido figurado. O torvelinho de fogo é a poeira cósmica incandescente que acompanha magneticamente como a limalha de ferro ao ímã, ao pensamento diretor das forças criadoras. Contudo, esta poeira cósmica é alguma coisa a mais, porque cada átomo no universo traz em si a potencialidade da própria consciência e, em última análise, como as mônadas de Leibniz, é um universo em si mesmo e por si mesmo. É um átomo e um anjo. A esse respeito, cabe observar que um dos luminares da moderna escola evolucionista, o Sr. A. R. Wallace, demonstrando a insuficiência da seleção natural como fator único no desenvolvimento do homem físico, admite praticamente as ideias que vimos de expor. Sustenta que a evolução do homem foi dirigida e impulsionada por inteligências superiores, cuja ação faz parte integrante e necessária do plano da natureza.
mas desde o momento em que se admite a intervenção de tais inteligências em determinado ponto, é forçoso, por uma questão de lógica, estendê-la a outros pontos. Não se pode traçar nenhuma limitação divisória rígida. Fim do item número 1. Continuação da narrativa. Quinta instância, item número 2. Quinta instância, item número 2. Dele fazem o mensageiro de sua vontade. Odizio converte-se em Foá, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipica. Observação 106. Cumpre não perder de vista a diferença que existe entre os construtores e os espíritos planetários e os Lipica. Veja-se os Slokas 5 e 6 deste comentário. Continuação da narrativa. O filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipica, leva mensagens circulares. Foá é o corcel e o pensamento cavaleiro. Observação 107. Isto é, que está sob a influência de seu pensamento diretor. Continuação da narrativa. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo. Observação 108. Refere-se a névoas cósmicas. Continuação da narrativa. Dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Observação 109. Refere-se ao mundo que vai ser. Continuação da narrativa. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Observação 110. Refere-se aqui aos átomos. Continuação da narrativa. Veremos agora as observações comentadas do item 2, letra A. Isto quer dizer que os 7 primordiais utilizam Foá como veículo, Vahana, o sujeito manifestado que se torna o símbolo do poder que dirige. Em consequência, Foá é chamado o mensageiro de sua vontade, o torvelinho de fogo. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Diziu converte-se em Foá. A expressão explica-se por si mesma. Diziu é o único conhecimento verdadeiro, mágico, ou a sabedoria oculta, a qual, estando em relação com as verdades eternas e com as causas primeiras, se converte quase em onipotência quando se exerce na boa direção. Sua antítese é Diziu-mi, que diz respeito somente às ilusões e às falsas aparências, como é o caso de nossas modernas ciências exotéricas. Ali, Diziu é a expressão da sabedoria coletiva dos Dayan Budas. Porque o leitor talvez nada conheça relativamente aos Dayan Budas, importa esclarecer desde logo que, segundo os orientalistas, há 5 Dayanis, que são os Budas celestes, cujas manifestações no mundo da forma e da matéria são os Budas humanos. Esotericamente, porém, os Dhyani Budas são 7, dos quais apenas 5 se manifestaram até o presente, devendo vir os outros 2 nas raças raízes 6ª e 7ª. Observação 111.
Você pode ver esta informação do trecho no livro O Budismo Esotérico de A. P. Sinnett, quinta edição, anotada nas páginas 171 a 173. Continuação da narrativa. São eles, por assim dizer, os eternos protótipos dos Budas que aparecem sobre a Terra, cada um dos quais possui o seu divino protótipo particular. Assim, por exemplo, Amitabha é o Dhyana Buda de Gautama Shakyamuni, por meio do qual se manifesta sempre que esta grande alma se entrelaça com o pensamento divino, com referência à evolução e crescimento de tudo o que existe. Metafisicamente, é o pensamento objetivado dos deuses, o verbo feito na carne, numa escala menor, e o mensageiro da ideação cósmica e humana, a força ativa na vida universal. Em seu aspecto secundário, Foa é a energia solar, o fluido elétrico vital, e o quarto princípio, o princípio de conservação, a alma animal da natureza, por assim dizer, ou a eletricidade. Em 1882, o presidente da Sociedade Teosófica, Coronel Olcott, foi criticado por sustentar em uma de suas conferências que a eletricidade é matéria. É, no entanto, o que ensina a doutrina oculta. Pode-se dar à eletricidade os nomes mais cômodos de força ou energia, enquanto a ciência europeia não souber algo mais a seu respeito. Mas, na realidade, outra coisa não é senão matéria, tal como o éter. Pode ser também atômica, a despeito de vários graus a distanciarem deste último. Parece ridículo pretender que uma coisa pode ser imponderável para a ciência, mas não possa ter o nome de matéria. A eletricidade é imaterial no sentido de que as suas moléculas não são suscetíveis de percepção ou de experiência. Sem embargo, pode ser atômica, e os ocultistas o afirmam, sendo, portanto, matéria. Conceda-se, porém, que seja anticientífico tratá-la em termos semelhantes, uma vez que a ciência a considera como fonte de energia ou simplesmente a chama força e energia. Como é possível pensar em forças ou energia sem lhe acrescentar a ideia de matéria? O matemático Maxwell, uma das maiores autoridades em assuntos de eletricidade e fenômenos elétricos, disse há alguns anos que a eletricidade é matéria e não simplesmente movimento. Se aceitarmos a hipótese de que as substâncias elementares são compostas de átomos, não poderemos evitar a conclusão de que a eletricidade, positiva ou negativa, se divida também em partículas elementares definidas, que se comportam como átomos elétricos. Observação 114. Trecho retirado do livro Leituras de Faraday, 1881, de Helmholtz. Fim da observação. Continuação da narrativa. Nós vamos ainda mais longe e sustentamos que a eletricidade não só é substância, mas a emanação de uma entidade que não é nem Deus nem o diabo, mas uma daquelas inúmeras entidades que regem e dirigem o nosso mundo, de acordo com a eterna lei do karma. Voltemos a Foa. Na Índia, ele é associado a Vishnu e Surya, no caráter primitivo atribuído ao primeiro destes deuses, pois no Rig Veda, Vishnu
não é um deus de categoria superior. O nome de Vishnu procede da raiz vish, penetrar, e Foá é chamado aquele que penetra, e o fabricante, porque dá forma aos átomos oriundos da matéria informe. Observação 115. É sabido que a areia, quando colocada numa placa metálica em vibração, assume uma série de figuras regulares e curvas de várias formas. Pode a ciência dar uma explicação completa deste fato? Fim da observação. Continuação da narrativa. Nos textos sagrados do Rig Veda, é também Vishnu uma manifestação da energia solar, sendo descrito como dando 3 passos através das 7 regiões do universo. Mas este deus védico tem muito pouco de comum com o Vishnu dos tempos ulteriores. Os dois, Foá e Vishnu, são, portanto, idênticos neste sentido particular, sendo um a cópia do outro. Os 3 e os 7 passos referem-se às 7 esferas habitadas pelo homem, segundo a doutrina esotérica, assim como as 7 regiões da Terra. Apesar das frequentes objeções dos pseudo-orientalistas, as escrituras exotéricas hindus aludem claramente aos 7 mundos, ou esferas de nossa cadeia planetária. É surpreendente que todos estes números se achem associados a números idênticos em outras cosmogonias e seus símbolos, como se pode ver pelo estudo comparado e paralelo das velhas religiões. Os 3 passos de Vishnu, através das 7 regiões do universo, no Rig Veda, foram explicados de várias maneiras pelos comentadores, ora como significando cosmicamente o fogo, o raio e o sol, ora como tendo sido dados na terra, na atmosfera e no céu, entendendo outros que eram os 3 passos do anão, encarnação de Vishnu. Muito embora a Urnavabha houvesse dito em termos mais filosóficos e corretos do ponto de vista astronômico que significavam as diversas posições do Sol, orto, zênite e ocaso. Só a filosofia esotérica oferece a explicação clara, se bem que o Zohar o exponha de modo bem filosófico e compreensível. Neste último se lê efetivamente que no princípio os Elohims, Alrim, eram chamados Eshat, ou divindade, em muitos. Ideia bem simples como concepção panteísta. Panteísta, é claro, no seu sentido filosófico. Em seguida veio a transformação. Jeová é Elohim, unificando assim a multiplicidade e dando o primeiro passo para o monoteísmo. Surge a questão: como Jeová é Elohim? E a resposta é: por 3 passos. A significação é clara. Os passos são os símbolos e emblemas mútuos e correlativos do espírito, da alma e do corpo, o homem. Do círculo transformado em espírito, da alma do mundo e de seu corpo, a terra. Saindo do círculo infinito, que nenhum homem compreende, Ain Suf, sinônimo cabalístico de Parabrahman, do Zeroana a Kerne dos masdeístas ou de qualquer outro incognoscível, converte-se em o Echad, o Eka,
o Ahu. Então ele, ou aquilo, se transforma pela evolução no em muitos, os Dhyani Budas, ou Elohim, ou ainda os Amshaspendas, dando seu terceiro passo na geração da carne, ou o homem. E do homem, ou Jed Hová, macho-fêmea, a entidade interna ou divina se converte no plano metafísico outra vez nos Elohims. Os números 3, 5 e 7 são preeminentes na maçonaria especulativa, conforme já mostramos em Isis Sem Véu. Diz uma menção: há 3, 5 e 7 passos para indicar um passeio circular. As 3 faces de 3, 3, 5, 3 e 7, 3, etc., algumas vezes vêm desta forma: 7, 5, 3 dividido por 2, igual a 376,5. E 7, 635 dividido por 2 igual a 3817,5. E a razão de 20,612 dividido por 6561 pés por côvado dá as medidas da grande pirâmide, e etc. 3, 5 e 7 são números místicos. O último e o primeiro são sobremaneira venerados tanto pelos maçons como pelos parses, e os triângulos em toda a parte é um símbolo da divindade. Observação 116. Veja-se também em Enciclopédia dos Maçônicos, de Mackenzie, e Triângulo Pitagoriano, de Oliver. Continuação da narrativa. Há naturalmente doutores em teologia, Cassel, por exemplo, que dizem estar no Zohar a explicação e o fundamento da Trindade cristã. Ora, este dogma tem sua verdadeira origem no triângulo do ocultismo e da simbologia da arcaica dos pagãos. Os 3 passos se referem metafisicamente à descida do espírito na matéria, ou à queda do Logos, como um resplendor, primeiro no espírito, depois na alma, e por último na forma física do homem, na qual se converte em vida. A ideia cabalística é idêntica à do esoterismo do período arcaico. Esse esoterismo é propriedade comum de todos. Não pertencem nem à quinta raça ariana, nem a nenhuma de suas numerosas sub-raças. Não pode ser reivindicada pelos chamados turianianos, nem pelos egípcios, chineses ou caldeus, nem por alguma das 7 divisões da quinta raça raiz, pertencendo antes às raças raízes terceira e quarta, cujos descendentes se encontram na origem da quinta, os primitivos ários. Em todas as nações, o círculo era o símbolo do desconhecido, o espaço sem limites, o aspecto abstrato de uma abstração sempre presente, a divindade incognoscível. Ele representa o tempo sem limites na eternidade. O Zeruana Akerne é também o círculo sem limites do tempo desconhecido. Deste círculo brota a luz radiante, o Sol universal, ou Ormuzd. Observação 117. Ormuzd é o Logos, o primogênito, e o Sol. Continuação da narrativa.
sendo o último idêntico a Cronos em sua forma eólia e de um círculo, porque o círculo é Sar e Saros, ou ciclo. Era o deus babilônico, cujo horizonte circular era o símbolo visível do invisível, ao passo que o Sol era o círculo uno de onde procediam os orbes cósmicos, dos quais era considerado o chefe. Zeroana é o chakra, ou círculo de Vishnu, o emblema misterioso que, conforme a definição de um místico, é uma curva da natureza, tal que uma de suas partes, por menor que seja, sendo prolongada indefinitivamente em qualquer sentido, voltaria finalmente a entrar em si mesma, formando uma só e mesma curva, ou o que chamamos um círculo. Não se pode dar melhor definição do símbolo próprio e da natureza, evidentemente da divindade, da qual, tendo sua circunferência em toda a parte, o ilimitado, tem consequentemente o seu ponto central também em toda a parte, ou, por outras palavras, se encontra em cada ponto do universo. A divindade invisível é, assim, também os Dayankohans, ou Rishis, os 7 primitivos, os 9, sem a unidade sintética, e os 10, incluindo esta última, daqui passando ao homem. Voltando ao comentário do item 4 da quarta instância, compreenderá o leitor agora porque, enquanto o chakra trans-himalaico contém inscritos os símbolos triângulo, quadrado, estrela, ou seja, o triângulo a primeira linha, o quadrado a segunda linha e o pentágono, estrela de 5 pontas, com um ponto no centro, ou alguma variante. O círculo cabalístico dos Elohim revela, quando as letras da palavra Alrim ou Elohim são lidas numericamente, os famosos números 1, 3, 5, 1, 4, ou anagramaticamente 3, 1, 4, 1, 5, o pi astronômico ou o significado oculto dos Dhyani Budas, dos Gebras, dos Jiburim, dos Kabiros e dos Elohims, todos significando grandes homens, titãs, homens celestes, e na terra, gigantes. O 7 era um número sagrado em todas as nações, mas nenhuma lhe deu uso tão fisiológico e materialista quanto os hebreus. Para estes, o 7 era por excelência o número gerador e o 9 o número masculino, o da causa, formando, segundo fazem ver os cabalistas, o Ots, 90, 70, ou a árvore do jardim do Éden, a dupla vara hermafrodita, da quarta raça. Era o símbolo do Sanctum Sanctorum. O 3 e o 4 da separação sexual. Quase todas as 22 letras do alfabeto hebraico são símbolos fálicos. Das 2 letras acima, o Ayin é um signo feminino negativo, simbolicamente um olho. A outra, uma letra masculina, Tzá, um anzol ou dardo para peixes. Mas para os hindus e os arianos em geral, o significado era múltiplo e se referia quase totalmente às verdades puramente metafísicas e astronômicas. Seus rishis e deuses, seus demônios e heróis,
possuem significados históricos e éticos. Entretanto, vemos que um cabalista, comparando a Cabala e o Zohar com o esoterismo ariano, em obra ainda inédita, declara o seguinte. Segue o trecho agora. O sistema hebreu, claro, breve, acabado e preciso, sobrepuja em muito a emaranhada fraseologia dos hindus, como aquilo do salmista, para exprimir ideia semelhante. Minha boca fala com a minha língua, não conheço os teus números. Capítulo 81, versículo 15. O emblema hindu, pela insuficiência que revela em sua estranha mistura de aspectos diversos, mostra haver copiado muita coisa de outras línguas, tal como o fizeram os gregos embusteiros e a maçonaria. O que mesmo na rude pobreza monossilábica aparente do hebreu, evidencia que este último veio de uma antiguidade muito mais remota do que qualquer uma daquelas línguas, das quais deve ter sido a fonte, ou estará pelo menos mais próximo da fonte original. Fim do trecho, continuação da narrativa. Está completamente errado. Pelo visto, o nosso ilustre confrade e correspondente julga os sistemas religiosos hindus por seus shastras e puranas, provavelmente pelos últimos e, sobretudo, pelas traduções modernas dos orientalistas, em que os textos foram desfigurados ao ponto de ficarem quase irreconhecíveis. É aos seus sistemas filosóficos e principalmente aos seus ensinamentos esotéricos que devemos recorrer se queremos estabelecer uma comparação. Não há dúvida que a simbologia do Pentateuco e a do Novo Testamento procedem de uma origem comum. Mas certamente que a pirâmide de Quéops, cujas dimensões o professor Piazzi Smith descobriu haverem sido todas reproduzidas no pretendido e mítico Templo de Salomão, não é de data posterior à dos livros mosaicos. Por conseguinte, não existe tanta identidade como se quer fazer acreditar. A imitação servil deve ser imputada aos judeus e não aos egípcios. Os emblemas judeus e até mesmo a língua hebraica não são originais. Foram tomados aos egípcios de quem Moisés adquiriu a sua sabedoria. Os coptos, parentes prováveis senão antepassados dos antigos fenícios e dos ixos, que Joseph pretende sejam os antepassados dos povos egípcios. Observação 119. Trecho registrado do livro Contra Apion, volume 1, página 25. Continuação da narrativa. Sim, mas quem são os pastores Ixos? E quem os egípcios? A história nada sabe, e as especulações e teorias se sucedem a esse respeito segundo o gosto e as inclinações dos historiadores. Observação 120. Veja-se também em Isis Sem Véu, capítulo 2, páginas 430 a 438. Continuação da narrativa. O camismo, ou antigo copto, procede da Ásia Ocidental e contém algum germe do semítico, testemunhando assim a unidade primitiva de parentesco das raças arianas e semíticas. Diz Bussen, que situa os grandes acontecimentos do Egito em 9.000 anos antes de nossa era. A verdade é que no esoterismo arcaico e no pensamento ariano,
nós encontramos uma grande filosofia, ao passo que nos anais hebreus não vemos senão um surpreendente engenho para inventar apoteoses ao culto fálico e à teogonia sexual. Que os arianos jamais fizeram basear sua religião unicamente em símbolos fisiológicos, como os antigos hebreus, pode evidenciar das escrituras exotéricas hindus. É igualmente certo que os textos hindus foram escritos de maneira velada, conforme os demonstram as suas contradições, existindo uma explicação diferente em quase cada um dos Puranas, ou dos poemas épicos. Lidos, porém, à luz do esoterismo, o sentido é o mesmo em todos eles. Por exemplo, em certa narrativa, se enumeram 7 mundos, excluindo os mundos inferiores, que são também 7. Estes 14 mundos superiores e inferiores nada têm a ver com a classificação da cadeia setenária, que pertencem aos mundos puramente etéreos e invisíveis. Sobre eles, diremos mais tarde. Basta mostrar no momento que a alusão é feita intencionalmente como se pertencessem à cadeia. Outra enumeração dá aos 7 mundos os nomes da terra, firmamento, céu, região intermediária, lugar de nascimento, mansão de bem-aventurança e habitação da verdade, colocando os filhos de Brahma na 6ª divisão e declarando que a 5ª, Jana Loka, é aquela onde renascem os animais destruídos da conflagração geral. Observação 121. Veja-se também em O Dicionário Clássico Hindu de Dawson. Continuação da narrativa. Nos capítulos seguintes, sobre simbolismo, apresentaremos alguns ensinamentos realmente esotéricos. Aqueles que se acharem preparados compreender-lhes-ão o significado oculto. Fim do item número 2. Continuação da narrativa. Quinta estância, item número 3. Ele é o seu condutor, o espírito que as guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior. Observação 122. Reino inferior são os átomos minerais. Continuação da narrativa. Que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas. Observação 123. Refere-se às nuvens gasosas. Continuação da narrativa. E elas formam os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Rodas, como já explicamos, são os centros de força em torno dos quais se expande a matéria cósmica primordial, que, passando por todos os 6 graus de consolidação, se torna esferoidal e termina por se transformar em globos ou esferas. Um dos princípios fundamentais da cosmogonia esotérica é que durante os kalpas, ou evos de vida, o movimento que nos períodos de repouso pulsa e vibra através de cada átomo adormecido, adquire uma tendência para o movimento circular, que vai sempre crescendo desde o despertar do cosmos até um novo dia. A divindade se converte em um torvelinho. Pode-se fazer esta pergunta, que também ocorreu à autora. Quem pode averiguar a diferenciação daquele movimento, se toda a natureza se acha reduzida à sua essência primeira, não havendo ali ninguém para observá-la, nem sequer
um dos Dayankorans, então, todos em Nirvana? Eis aqui a resposta. Na natureza, tudo deve ser julgado por analogia. Embora as divindades mais elevadas, arcanjos ou Dhyani Budas, sejam incapazes de penetrar os mistérios que se passam a distâncias incomensuráveis do nosso sistema planetário e do cosmos visível, existiram, contudo, naqueles tempos antigos, grandes videntes e profetas que puderam perceber o mistério do sopro e do movimento, retrospectivamente, quando os sistemas de mundos permaneciam em repouso e mergulhados em seu sono periódico. As rodas são também chamadas rotas, e rodas em movimento, os orbes celestes que tomam parte da criação do mundo, quando a significação em vista se refere ao princípio animador das estrelas e dos planetas, porque na Cabala são elas representadas pelos Alpanim, ou os anjos das esferas e das estrelas, que são as almas animadoras. Observação 124. Veja-se também em Descoberta da Cabala, de Anima, página 113. Continuação da narrativa. A lei do movimento rotatório na matéria primordial é uma das mais antigas concepções da filosofia grega, cujos primeiros sábios históricos eram quase todos iniciados nos mistérios. Os gregos a deviam aos egípcios e estes aos caldeus, que por sua vez foram discípulos dos brahmanes da escola esotérica. Leucipo e Demócrito, de Abdera, o discípulo dos magos, ensinaram que o movimento giratório dos átomos e das esferas existiu desde a eternidade. Observação 125. A doutrina da rotação da Terra sobre um eixo foi ensinada por Hicetas, o pitagórico, provavelmente 500 anos antes de nossa era. Também foi por seu discípulo Equifanto e por Heráclides, discípulo de Platão. A mobilidade do Sol e a revolução da Terra sobre uma órbita foram expostas por Aristarco de Samos em 381 a.C., como suposições, conforme os fatos observados. A teoria heliocêntrica foi igualmente ensinada cerca de 150 anos antes da nossa era, por Seleuco de Seleucia, às margens do Tigre. Pitágoras a ensinava 500 anos antes de nossa era, diz Helena Petrovna Blavatsky. Diz-se também que Arquimedes falava da teoria heliocêntrica em uma obra intitulada Psâmites. A forma esférica da Terra foi claramente ensinada por Aristóteles, que apresentava como prova o contorno das sombras projetadas pela Terra sobre a Lua durante os eclipses. Aristóteles, de Coelho, registrado no livro volume 2, capítulo 14. Plínio defendeu a mesma ideia em A História Natural, volume 2, página 65. Essas opiniões parece que ficaram perdidas para o conhecimento humano por mais de 1000 anos. Registrado em Vida do Mundo de Winchell, páginas 551 a 52. Fim da observação 125. Continuação da narrativa. Hicetas, Heráclides, Equifanto, Pitágoras e todos os seus discípulos ensinaram a rotação da Terra. E
Aryabhata, da Índia, Aristarco, Seleuco e Arquimedes calcularam sua revolução tão cientificamente como o fazem hoje os astrônomos, e a teoria dos vórtices elementais era conhecida por Anaxágoras, que a sustentava 500 anos antes de nossa era, isto é, quase 2000 anos antes que fosse admitida por Galileu, Descartes, Swedenborg e, finalmente, com ligeiras modificações por Sir W. Thomson. Observação 126. Registrado em Os Vórtices Atômicos. Continuação da narrativa. Todas essas noções que queremos ser justos são ecos da doutrina arcaica, ora pretendemos expor. Como puderam homens de ciência destes últimos séculos chegar às mesmas ideias e conclusões já ensinadas como verdades axiômicas no recesso dos Adita há várias dúzias de milênios? É questão de que nos ocuparemos à parte. Alguns foram a elas conduzidos pelo natural progresso da ciência física e por meio da observação independente. Outros, como Copérnico, Swedenborg e alguns poucos mais, sem embargo de seus grandes conhecimentos, deveram o saber muito mais à sua intuição do que aos seus esforços diretos e pessoais através dos processos normais de estudo. O Swedenborg, que não teve oportunidade de conhecer as ideias esotéricas do budismo, chegou por si só, em suas concepções gerais, muito perto do ensinamento oculto, do que é prova o seu ensaio sobre a teoria dos vórtices. Na tradução de Kleisel, citada pelo professor Winchell, deparamos o seguinte resumo. Observação 127. Citação registrada na página 567. Continuação da narrativa. Segue o trecho do resumo. A causa primeira é o infinito ou ilimitado. Ela confere existência ao primeiro finito ou limitado. O Logos em sua manifestação e o universo. O que produz um limite é análogo ao movimento. Veja-se em primeira instância, supra. O limite produzido é um ponto, cuja essência é um movimento, mas, carecendo de partes, esta essência não é movimento efetivo, senão o seu conatus, simplesmente. Em nossa doutrina, não é um conatus, mas uma transformação do que é vibração eterna no não manifestado, do movimento em vórtices no mundo fenomenal ou manifestado. Daquele princípio procedem a expansão, o espaço, a forma e a sucessão ou tempo. Assim como em geometria, um ponto gera uma linha gera uma superfície, e a superfície um sólido. Assim também o conatus, do ponto tende para as linhas, superfícies e sólidos. Em outras palavras, o universo está contido in ovo, no primeiro ponto natural. O movimento para o qual tende o conatus é circular, pois o círculo é a mais perfeita de todas as figuras. O mais perfeito gênero de movimento deve ser o movimento circular perpétuo, isto é, um movimento provindo do centro para a periferia e da periferia para o centro. Fim do trecho. Observação 126. Extraído o trecho de
o princípio natural. Continuação da narrativa. Tudo isso é pura e simplesmente ocultismo. As 6 direções do espaço significam aqui o duplo triângulo e união e fusão do espírito puro e da matéria, do Arupa e do Rupa, de que os triângulos são um símbolo. O duplo triângulo é um símbolo de Vishnu, é o selo de Salomão e o Shariantara dos Brahmanes. Fim do item número 3. Continuação da narrativa. Quinta estância, item número 4. Foá traça linhas espirais para unir a sexta à sétima, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos. Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles. Observação 129. Eles se referem aos Lipikas. Continuação da narrativa. Dizem eles, isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Observação 130. Isto é, o primeiro é agora. O segundo é o mundo. Continuação da narrativa. Então, o divino Arupa se reflete no Shayaloka. Observação 131. Arupa, o universo sem forma do pensamento. Observação 132. Shayaloka refere-se ao mundo das sombras da forma primitiva ou o mundo intelectual. Continuação da narrativa. A primeira veste de Anupadaka. Veremos agora as observações comentadas do item 4, letra A. Este traçado de linhas espirais se refere tanto à evolução dos princípios do homem como à evolução dos princípios da natureza. Evolução que se processa gradualmente, como sucede com todas as coisas na natureza. O sexto princípio do homem, Bud, a alma divina, sendo embora um simples sopro em nossas concepções, representa, contudo, algo material, quando comparado com o Espírito Divino, Atma, do qual é mensageiro e veículo. Foá, em sua qualidade de amor divino, Eros, o poder elétrico de afinidade e simpatia, figura alegoricamente como buscando unir o espírito puro, o raio inseparável do absoluto, com a alma, constituindo os dois a mônada no homem, e na natureza o primeiro elo entre o sempre incondicionado e o manifestado. O primeiro é agora o segundo, mundo, dos Lipika. Esta frase encerra a mesma ideia. Fim das observações comentadas, letra A. Veremos agora as observações comentadas do item 4, letra B. O exército, em cada ângulo, é a legião de seres angélicos da Yankohans, designados para guiar cada região e velar por ela, desde o princípio até o fim do Manvantara. São os vigilantes místicos dos cabalistas cristãos e dos alquimistas, e estão relacionados simbolicamente, como também astronomicamente, com o sistema numérico do universo. Os números a que se acham associados estes seres celestes são sumamente difíceis de explicar
pois cada número é comparável a diversos grupos de ideias distintas, conforme o grupo particular de anjos que se pretende representar. E é aí que está o nodus do estudo do simbolismo, em relação ao qual tantos sábios incapazes de desatá-lo preferiram fazer como Alexandre ao nó górdio, dando como resultado direto tantos conceitos e ensinamentos errôneos. Fim das observações comentadas da letra B. Veremos agora as observações comentadas da letra C. O primeiro é o segundo, porque o primeiro não pode ser classificado ou considerado como tal, já que este é o reino do número em sua manifestação primária, ou umbral do mundo da verdade, ou Sat, através do qual a energia direta que se irradia da realidade una, a divindade sem nome, vem até nós. Ainda aqui é possível que o termo intraduzível Sat, a seidade, dê lugar novamente a uma concepção errônea, pois o que é manifestado não pode ser Sat, mas algo fenomenal, não eterno e, em verdade, nem mesmo sempiterno. É coevo e coexistente com a vida una, sem segundo, mas, como manifestação, é ainda Maya, tal qual o resto. Este mundo da verdade, segundo o comentário, não pode ser descrito senão como uma estrela resplandecente que se desprende do coração da eternidade, o farol da esperança, de cujos 7 raios pedem os 7 mundos do ser. Verdadeiramente é assim, uma vez que são as 7 luzes cujos reflexos constituem as imortais mônadas humanas, o Atma, ou o espírito radiante de toda criatura pertencente à família humana. Primeiro, essa luz setenária, depois, o mundo divino, as inumeráveis luzes acesas na luz primordial, os Buddhis, ou almas divinas sem forma, no último mundo Arupa, sem forma. A soma total na linguagem misteriosa da velha estância. No catecismo, assim pergunta o mestre ao discípulo. Segue o trecho. Levanta a cabeça, óla-no. Vês uma luz ou luzes inumeráveis por cima de ti, brilhando no céu negro da meia-noite? Eu percebo uma chama, ó Gurudeva. Vejo milhares de centelhas não destacadas que nela brilham. Dizes bem, e agora observa em torno de ti e dentro de ti mesmo. Essa luz que arde no teu interior, porventura, a sentes de alguma maneira diferente da luz que brilha em teus irmãos humanos? Não é de modo algum diferente, embora o prisioneiro continue seguro pelo karma e as suas vestes externas engane os ignorantes, induzindo-os a dizer: tua alma e minha alma. Fim do trecho. Continuação da narrativa. A lei fundamental da ciência oculta é a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado da Yankohan ao mais humilde dos infusórios, na completa acessão da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, quer ao intelectual ou ao físico. A divindade é
um ilimitado e infinito expandir-se. Diz um axioma oculto. E daí é que vem o nome de Brahman, conforme já tivemos ocasião de assinalar. Observação 133. Registrado no Rigveda, encontramos o nome Brahmanaspati e Brihaspati, que se alertam e são equivalentes um do outro. Vejam-se também Brihadaranyaba, Upanishad. Brihaspati é uma divindade conhecida como o pai dos deuses. Fim da observação 133. Continuação da narrativa. Há uma profunda filosofia no culto mais primitivo do mundo, o do sol e do fogo. De todos os elementos conhecidos da ciência física, o fogo é o que até agora mais tem escapado a uma análise definida. Do ar, se afirma com segurança que é uma mistura de oxigênio e azoto. Consideramos o universo e a Terra como matéria constituída de moléculas químicas definidas. Falamos das 10 terras primitivas, dando a cada uma delas um nome grego ou latino. Dizemos que a água é quimicamente um composto de oxigênio e hidrogênio. Mas o que é o fogo? É o efeito da combustão. Respondem-nos com toda a seriedade. É o calor, luz e movimento, e uma correlação das formas físicas ou químicas em geral. Esta definição científica é filosoficamente complementada pela teologia do dicionário de Webster, que explica o fogo como o instrumento do castigo ou a punição do impenitente em outro estado. O estado, seja dito de passagem, supõe-se que é o espiritual. Mas, a presença do fogo corresponderia a uma prova convincente de sua natureza material. Entretanto, referindo-se à ilusão em que incidimos ao encarar os fenômenos como as coisas simples por nos serem familiares, eis o que diz o professor Bayan. Segue o trecho. Os fatos habituais parecem não necessitar de nenhuma explicação e servir ao mesmo tempo para explicar tudo aquilo que lhes possa ser assimilado. Assim, por exemplo, o fato da ebulição e evaporação de um líquido parece um fenômeno bem simples, dispensando qualquer explicação, mas que explica de modo satisfatório e suficiente outros fenômenos mais raros. Que a água deva evaporar-se é uma coisa de todo compreensível ao espírito ignorante, ao passo que, para o homem que conhece a ciência física, o estado líquido é anômalo e inexplicável. Acender fogo com uma chama é uma grande dificuldade científica, embora pouca gente tenha consciência disso. Fim do trecho. Observação 134. Registrado no livro Logic, volume 2, página 125. Continuação da narrativa. Que diz o ensinamento esotérico a respeito do fogo? O fogo é o reflexo mais perfeito e não adulterado, assim no céu como na terra, da chama una. É a vida e a morte, a origem e o fim de todas as coisas materiais. É a substância divina. Assim, é que não só os adoradores do fogo, os Parsis, mas até as tribos errantes e selvagens da América, que se dizem nascidas do fogo,
demonstram mais ciência em sua fé e mais verdade em suas superstições que todas as especulações da física e da erudição moderna. O cristão que proclama Deus é um fogo vivente e fala das línguas de fogo, do Pentecostes e da sarça ardente de Moisés, é tão adorador do fogo como qualquer pagão. Dentre os místicos e cabalistas, os Rosa-Cruzes foram os que definiram mais corretamente o fogo. Tomai uma lâmpada de custo insignificante, alimentai-a de óleo, e podereis acender em sua chama as lâmpadas, as velas e os fogos do globo inteiro, sem que a chama diminua. Se a divindade, o radical uno, é uma substância eterna e infinita que jamais se consome, o Senhor teu Deus é um fogo abrasador. E não parece razoável que se tenha como antifilosófico o ensinamento oculto quando diz: assim foram formados os mundos, Arupa e Rupa, de uma luz, 7 luzes, de cada uma das 7, 7 vezes 7, etc. e etc. Observação 135. Trecho registrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Fim da observação 135. Continuação da narrativa. Fim do item número 4.